Amém, igreja? Eu quero pedir a sua atenção nesse momento, que nada venha roubar a sua atenção, que você não venha ficar disperso, que você esqueça, às vezes, o dia cansativo, as tribulações, as dificuldades, que você venha estar voltado somente para Deus, para o que Ele tem para te entregar nessa noite, que eu creio que vai ser sobrenatural. Amém? Pastor Diogo? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Quarta-feira, igreja. Não deixe a noite com cara de quarta-feira. Vamos fazer ela de um dia de adorar o Senhor. Vamos fazer desse dia um dia que nós recebemos a graça dEle, a saúde, recebemos a força, recebemos o chamado dEle, resolvemos atendê-lo, vindo em uma forma de adoração, se expressar para Ele. Falar que nós reconhecemos a grandiosidade do poder dEle, a glória dEle, de como Ele quer, de como Ele pode fazer, de como Ele irá fazer. Quando nós entramos e mergulhamos nessa atmosfera entregue por Ele, nós se intensificamos em tudo, porque nós conseguimos celebrar, porque nós se encontramos só em Deus. É só em Deus que nós podemos se encontrar. É só nele que nós podemos estar realizados. É só nele que nós conseguimos compreender todas as coisas, entender todas as medidas. É só nele que nós conseguimos dar aquilo que só pertence a Ele, receber aquilo que pertence a nós. Porque tem coisas que pertencem a Deus e outras pertencem a nós. O que é de Deus é de Deus. O que é nosso nós precisamos usufruir. Porque às vezes tem pessoas se autoflagelando quando Deus está dizendo não. Esse é um tempo de conquista. Esse é um tempo de você celebrar. E tem pessoas que Deus está dizendo, não, eu estou te separando para um tempo de fortalecimento. Estou te separando para um tempo de você criar estrutura, de você criar raízes, de você ter uma estrutura para você suportar o que virá para frente. Porque o que virá pela frente não é para a sua destruição, mas se você estiver preparado, será para o seu crescimento. Porque quando você não está preparado para as próximas etapas, quer dizer que você tem que regredir. Quer dizer que você tem que voltar para a fase que você estava anterior. Só que o problema é que nós temos tempo para todas as coisas. E quando nós atrasamos o relógio do Senhor, quero que você entenda isso. Nós somos o mais prejudicado no meio disso tudo. É quando nós começamos a andar naqueles ciclos onde que parece que tudo é igual. Onde que parece que nós não temos utilidade. Por que você não tem utilidade? Porque você está na fase errada. Na fase que Deus te chamou, na fase que Deus te processou para você estar, você não estava apto porque você pulou degraus importantes da fase que parecia ser fácil. Você consegue entender? Então, quando você se sentiu inútil, quando você sentir que você não tem utilidade, é porque você está na fase errada da vida. Você tem utilidade, mas em outra fase. Então, é nessa hora que você se levanta, é nessa hora que você olha todos os lados, o que está acontecendo, e você se organiza para você entrar na próxima fase. Deus não errou no tempo que Ele te criou. Deus não errou na geração que Ele te colocou, mas você pode ter errado nas fases da vida. E nessa hora você fala, Senhor, me dá misericórdia. Dai-me misericórdia para que eu possa avançar. Para que eu tenha a paciência, para que eu tenha perseverança. Porque eu não quero ser uma criança brincando no parque. Eu quero entrar na tua sala de reunião e saber qual é a tua vontade para a nossa geração. Eu não quero ser uma criança brincando no parque porque o Senhor não pode confiar em mim. Mas eu quero entrar na tua sala e receber uma responsabilidade. Porque toda a responsabilidade do Senhor, ela vem com poder. Toda a responsabilidade do Senhor, ela vem com restauração. Toda a responsabilidade do Senhor, ela vem com a sabedoria, ela vem com alegria, ela vem com entusiasmos. Amém? Abra a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Reis. O capítulo é de número 19. Quando você achar o capítulo de número 19, você vai até o verso de número 13. Quando nós sentimos que não temos utilidade, é de costume nós entrarmos em uma caverna. O problema é que o tempo da caverna, às vezes, ele é entregue por Deus, porque tem momento que nós precisamos ir para a caverna.
Porque na caverna, às vezes, nós se encontramos. Mas tem dias que nós já sabemos quem nós somos, já sabemos quem Deus é. E nós não podemos ir para a caverna porque nós queremos apenas estar solitário. Porque apenas queremos um tempo de solitude. Não, eu quero que você entenda que o reino de Deus precisa se movimentar. E se Deus te deu uma alimentação, se Deus te deu uma estrutura, é porque quer dizer que não é tempo de caverna para você. Quer dizer que é tempo de luta. Quer dizer que é tempo de você desbravar. E o problema é quando você sai de 3, 4 lutas seguidas e você fala, agora eu preciso de uma caverna. Deus está dizendo, não, você precisa de mais um pouquinho de luta. Porque eu te preparei e te estruturei durante um bom tempo da sua vida. Então, você que está passando um tempo de descanso, você que está passando um tempo de celebração, eu quero dizer para você que seus dias de lutas estão por vir. E não se assuste quando eu falo que os dias de luta estão por vir. Porque às vezes você fala, não, eu já estou passando lutas. Mas eu te pergunto, essa luta é que o Senhor preparou para você? Ou você pegou lutas de outros para você? Ou você pegou lutas de fases passadas da sua vida, está trazendo para o seu tempo atual, sem que seja necessário? Se organize por dentro. Deus vai te dar sabedoria, compreensão e autoridade. Esse é um tempo, eu quero que você entenda. Precisamos como nunca, desses dias, entender a voz do Senhor. Precisamos como nunca, esses dias, estar disposto, estar pronto para poder vencer. Nós temos um DNA de vencedores. Nós somos chamados para vencer. Não vai vir ninguém vencer essa luta por você. Deus te deu capacidade, Deus te deu entendimento para você vencer esta luta. É você que vai vencer essa luta. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. 1 Reis 19, verso de número 13. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Diz assim. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Pode colocar a Bíblia no teu assento? Tira o capacete que já vem pancada. Amém? Deixa Deus te pegar nessa noite. Deixa Ele te abraçar e dar aquele abraço assim que quebra tudo. Porque quando Ele quebra, Ele também reconstrói. Ele também coloca tudo que está fora do lugar e traz com saúde. Tudo que estava fora, Deus Ele não coloca do jeito que estava. Primeiro Ele restaura para depois colocar de volta no lugar. Então, não fique com medo do abraço de Deus. Não fique com medo do cheiro do perfume de Deus. Não fique com medo de ouvir os passos dele andando no jardim. Não tente se esconder. Eu não sei sobre qual Deus pregaram para você, mas Ele é um Deus de amor. E tudo que Ele faz é em amor. Tudo que Deus faz é em amor. E é um amor restaurador. E às vezes nós temos medo do amor. Nós temos medo do amor. Não tenha medo do amor de Deus. Mas seja abraçado por Ele. Seja apego por Ele. Seja reconstruído por Ele. Você que pode, coloque a mão sobre o seu coração de forma profética. Antes, levanta ela assim, bem alta a sua mão, sem ter medo. Vamos lá, levanta ela acima da sua cabeça. Fala, Deus, unge essa mão. Deus, unge essa mão de forma poderosa. Coloca essa mão no seu coração. Ah, já tem mão pegando fogo aí. Ah, tem um cabode de Deus aqui, tem uma unção, tem uma atmosfera de Deus aqui. Tem uma luta no louvor, tem uma luta na oração, tem uma luta no abrir da porta, tem uma luta em você sair da sua casa, tem uma luta em todas as áreas, mas nós entendemos que nós somos chamados para a luta, nós não tememos luta, nós tememos estar sem Deus. Senhor, aquece esse coração aí, coloca fogo, coloca lenha nesse coração, derrama a tua água sobre esse coração, a água purificadora, Senhor. Meu Deus, traz essa mente, traz esse coração, traz agora, Pai amado, a este ambiente. Porque nós queremos ser tocados por Ti, de maneira poderosa, de maneira que nós não estamos acostumados a ser tocados. E não é apenas por uma fase ou por um êxtase emocional,
mas é porque nós entendemos que nós precisamos da tua água, precisamos do teu fogo, precisamos do teu azeite, precisamos da tua farinha que tem dentro da botija, precisamos ser envolvidos e untados para nós avançarmos nesses dias, Senhor. Então derrama teu Espírito nessa noite, traz clareza, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Quando nós entendemos, pode sentar aí. Talvez Elias seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Particularmente, é um dos personagens que eu mais gosto. Do Velho Testamento é o que eu mais gosto. Elias, ele é um cara comum. Elias, ele é um homem que não tem genealogia. Se você parar para observar na Bíblia, a maioria dos homens que fizeram algo, Deus ele fez questão de colocar genealogia. O que é genealogia? Genealogia é os antepassados, o pai, o avô. E Deus ele tem esse cuidado, mas quando fala de Elias, fala de um homem de Tisbita, fala de um homem de Gileade, de um homem que nós não conhecemos o nome do pai dele, de um anônimo de Deus, mas alguém que de alguma maneira chamou a atenção de Deus. Você consegue entender? Não é sobre quem era seu pai, não é sobre quem é seu pai, não é sobre a cidade que você se encontra, não é sobre de onde você vem, mas é sobre como você está se encontrando com Deus. É sobre como e quando você tem sede de Deus. É sobre como você quer dar essa resposta para Deus. Elias ele é chamado em uma esfera, Elias é chamado em uma geração, em um tempo onde que Israel estava em uma crise cultural, Israel estava em uma crise religiosa, Israel estava em uma crise espiritual. Se você parar para observar, no capítulo 16 tem uma grande guerra. Como? Tem um rei lá, chamado Ela, que ele começa uma batalha muito grande com Orrim. E ele cai nessa guerra, ele cai nessa batalha. E você vai observando resumidamente que Zirrim, ele começa a lutar com Orrim. Quem é Orrim? Orrim é o pai de Acabe. E quem é Acabe? Acabe é um rei, e um rei muito mau. Um rei que se casa com uma mulher chamada Jezebel. Uma mulher que ela é de uma cultura completamente diabólica. Alguém que recebe planos e incumbência para poder entrar em Israel e tocar em esferas e chaves que Deus tinha entregado só para aquela nação. Então ela tem toda a paciência de se entregar a Acabe, porque Acabe é o rei, mas quem manda é Jezabel. Você consegue entender? Só que toda a nação passa a sofrer, porque Acabe ele tem acesso a um anel que é dado a Salomão, e esse anel ele tem um toque nas áreas espirituais. Esse anel ele tem uma chave para poder entrar em portais, para poder mexer com magias, para poder mexer com poderes a quais os homens não estavam acostumados. Poderes hoje que é usado na maçonaria, poderes hoje que é usado em magia negra, poderes hoje que é usado no Illuminati, dentre outras grandes seitas poderosas. Então Jezebel ela já recebe essa incumbência, ela tem que deixar um legado. Só que Deus chama Elias exatamente no meio dessa crise moral. Deus ele chama Elias exatamente nesse tempo, porque Deus quando ele vê aquela bagunça, Deus quando ele vê aqueles homens, quando vê aquelas pessoas agindo como se não tivesse Deus, como se eles pudessem fazer qualquer coisa, banhados na orgia, banhados em uma vida promíscua, banhados em uma vida completamente perdida, Deus ele se levanta do trono e diz: eu preciso de alguém para poder marcar a minha geração. Eu preciso de alguém para poder dizer que eu não fechei os meus olhos. Eu preciso de alguém para poder dizer que eu não encolhi a minha mão. Eu preciso de alguém que dê a resposta e não tenha medo dos processos da vida. Você consegue entender? Tem pessoas que dizem: porque Deus não me usa em nada? Porque você ainda não foi curada, você ainda não foi curado dos processos da vida. E não é porque Deus não quer curar, é porque você não aceita a mão curadora sobre você. É porque tem que tocar em áreas que você não quer que seja tocada. Você vai ter que tirar do seu coração mágoas, você vai ter que liberar perdão a pessoas que você sabe que não merece. Mas você precisa entender que quando você não libera esse perdão, você também está dizendo: eu não mereço a cura do Senhor. Quando você não libera essas pessoas que estão te aprisionando, segurando em um ciclo moral, em um ciclo espiritual, você também está dizendo: eu não quero saber o propósito de Deus para a minha vida.
Ou seja, você não perdoa pessoas porque você é bonzinho. Ou seja, você não perdoa pessoas porque elas merecem. Você perdoa pessoas porque você é sábio e você precisa voltar a viver. Você perdoa pessoas porque você não pode ficar dentro de uma caverna aprisionado em base de remédios. Você consegue entender? Elias, ele está na caverna. Ainda não. Mas ele está em um tempo guardado por Deus. Elias, ele está em um tempo onde que Deus pode falar com alguém, esse alguém pode ouvir. Você poderia ouvir Deus hoje falando com você? Você conseguiria ouvir Deus falando hoje com você? Você consegue sentir Deus na tua vida? Porque quando você está banhado no pecado, você não consegue ouvir, sentir, falar. Você tem a síndrome de Adão, você quer correr para trás das figueiras e se esconder, esperando ele passar, até que você esteja bem para ele voltar. Adão, naquele momento que ele pecou, que ele sabia que Deus descia ao jardim, ele começa a correr e tenta ir para as árvores mais longe. Ele se esconde com a figueira, seja lá qual foi a folha. E ele fica lá escondido, lá falando: ai, vai embora, por favor. Eu não quero te ver hoje, eu pequei contra ti. Eu não quero. Aí Deus chega no jardim e diz: Adão! Quem resiste à voz de Deus? Ah, Senhor, eu estava nu e... Adão, quem disse que você estava nu? Deus está dizendo: quem você está ouvindo agora, Adão? Eu nunca vou cansar de falar isso. Quem você está ouvindo que não foi eu que te disse que você estava nu, Adão? Seu diálogo era comigo, Adão. É eu que te revelo se você está nu ou se você está vestido. É eu que revelo que tipo de vestes você precisa, Adão. É eu que digo o tempo da tua vida, porque eu te criei para mim. Você consegue entender que Deus criou você para Ele? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E você pode dizer glória a Deus, porque Ele criou para você. Tem alguém que te colocou na terra e não esqueceu de você. Tem alguém que te colocou na terra e quer te dar as coordenadas para você entender o que é a felicidade. Deus, Ele não precisa de você para ser feliz, mas nós precisamos dele para ser feliz, porque não fomos nós que o criamos, mas foi Ele que nos criou. Então é Ele que sabe o que nós precisamos, é Ele que sabe para que nós fomos criados. É só Ele. É por Ele, você consegue entender? Ou seja, tem um homem que nasceu de Deus, veio de Deus, veio à terra, nasceu em um útero apertado de uma virgem. Esse homem, quando era criança, andava pelas ruas da Palestina, falava sobre Deus. Na sua adolescência ele falava em Deus. A Bíblia diz que ele crescia em graça e conhecimento. Esse homem, quando chegou aos 30 anos, ele foi batizado por outro homem chamado João Batista. O Espírito desceu sobre ele e disse que ele era o Filho amado de Deus. Esse homem pegou 12 homens para poder ensinar. Esse homem ressuscitou pessoas. Esse homem curou pessoas. Esse homem foi para a cruz. E quando estava na cruz, ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele estava com o pecado da nação nas costas dele. Naquele momento ele não pôde ouvir Deus. Naquele momento ele não pôde sentir Deus. Naquele momento ele não percebeu Deus ao lado dele. Você consegue entender? Ou seja, tem pessoas que estão se sentindo abandonado e esquecido porque está em pecado. Jesus não sentiu Deus. Jesus não ouviu Deus. Jesus se sentiu abandonado por Deus. Você consegue compreender a complexidade da coisa? Você consegue compreender o que é que as coisas te levam, ela te faz você fugir do propósito. As coisas fazem você se sentir um inútil, faz você querer ir para a caverna, faz você querer pedir a morte, faz você passar fases e fases como se você não tivesse utilidade. Mas Elias consegue ouvir Deus. Aí Deus dá uma palavra profética para Elias. Deus dá autoridade para Elias. Deus fala assim: olha,
eu vou bater aonde mais dói no povo que está sem mim. Todo homem que está longe de Deus, o que mais ele adora é o dinheiro. Você consegue entender? Porque o homem, ele tem sede de poder. É a única coisa que a Bíblia chama de, que é comparado a Deus, que é comparado ao Senhor. Não é o diabo, não é anjos, não é nada. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Você consegue entender? Ou seja, Deus falou bem assim: eu vou fechar a torneira do céu através da voz profética de Elias. Elias, diz para esse povo que não choverá segundo a minha ordem. Elias, alguém que amava a nação dele. Elias, alguém que clamava pela nação dele. Elias, alguém que intercedia e queria ver a nação dele, chega um dia na porta do rei e manda chamar: Acabe! Eu tenho uma palavra de Deus para falar para você e todo Israel. Não choverá segundo a minha palavra. Eu imagino Acabe zombando, rindo, porque estava na melhor fase financeira de Israel. Os pastos estavam verdes, os animais estavam gordos, estava, brilhando. Eles não precisavam de Deus. Para que Deus? Deus ficou no passado. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó ficou lá atrás. Só que ainda a Bíblia diz que existia 7.500 joelhos que não se dobraram a Baal. Tinha 7.500 joelhos que não se dobraram a Astarô, que dizia todo dia: viva o Senhor. Que dizia todo dia: o Senhor reina. A nação de Israel é do Senhor. É por isso que Deus deu uma resposta. Mesmo parecendo bagunçado, mesmo parecendo que não tinha mais solução, ainda tinha 7.500 joelhos que não se dobravam. Quando Elias ele libera a palavra profética, Deus fala bem assim: agora é do meu jeito, agora é da minha maneira. Deus não vai te usar para depois você fazer as coisas do seu jeito. Tem alguém aqui comigo? Deus falou bem assim: ei, eu quero que você vá para Querite, para o ribeiro Querite. Sabe o que significa Querite? Querite significa forma. Forma está dizendo: eu vou te modelar do meu jeito. Eu vou te montar do meu jeito. Eu vou te fazer do meu jeito. Não é mais você que diz a hora que você vai comer. Não é mais você que diz a hora que você vai deitar. Não é mais você que diz para onde você vai ou para onde você vem. Será segundo a minha palavra. Será segundo o meu querer. Aí eu te pergunto: você está pronta para isso? Você está pronto para isso? É isso de fato que você quer? Entrar na forma do Senhor? A forma do Senhor ela é diferente. Ele chama de vaso de barro. O vaso ele precisa ser quebrado. Ele precisa passar por um estágio. Tem que ser escolhido um bom barro. Tem que saber a quantidade correta de água. Depois ele vai sendo mexido e sabe, era de costume na época chamar as crianças do bairro para poder pisar sobre aquele barro. Ou seja, vai ser pisado, vai ser amassado. Você consegue entender que pessoas vão te pisar, pessoas vão te amassar, mas é apenas para um processo. Você consegue entender que não é sobre você fugir daquilo que está acontecendo, mas é sobre você esperar, é sobre você aguardar, é sobre você dizer: Senhor, eu não desistirei. Vale a pena demais. Depois que o barro é pisado, aí ele vai para outro processo. Ele vai para um processo de cura. Só que aí ele é mandado, ele é colocado em um torno e o oleiro começa a passar a mão, ele vai girando e vai dando forma. Ou seja, Deus vai te dando a forma. Deus vai dizendo como vai ser o comprimento, a dimensão. É Deus que vai dizer se vai ser um vaso de azeite. É Deus que vai dizer se vai ser um vaso de flores. É Deus que vai dizer qual é a tua utilidade. Não é o vaso que escolhe a utilidade dele. Não é o vaso que escolhe para onde quer ir. Não é o vaso que diz: eu quero a estante, eu quero a mesa. Não é o vaso que diz: eu quero a despensa. Não. É o oleiro que diz qual é a tua utilidade. Tem muito vaso querendo dar ordem a Deus. Tem muito vaso que está confundindo a oração com manipulação a Deus. Você consegue entender? Só que o problema disso é que sua vida está uma desgraça. E quando eu falo desgraça, não é uma palavra pejorativa, mas é a ausência da graça do Senhor
Você consegue entender? Tem gente que está com a vida toda emaranhada, tá, sabe e não sabe, acorda de manhã e não sabe por que acordou, vai dormir e não sabe por que está indo dormir. No meio do percurso não sabe o que é oração, é aquela oração, sabe, é miojo, já pronta lá, nem sabe o que está orando, porque às vezes ora até mexendo no celular. Senhor, abençoa meu dia, abençoa minha noite, Senhor, abençoa essa comida, Senhor, é só Senhor, Senhor, e não tem mais aquele... Senhor, Tu está aqui? O que Tu queres de mim? Senhor, toca, mexe nas minhas estruturas, me leva ao Teu propósito, me leva ao centro do Teu querer. Quando você entende isso, não importa em qual fábrica você está, não importa em qual bairro você mora, não importa a tua cidade, teu estado, Deus vai, Ele traz uma resposta em uma dimensão que você precisa, que você necessita, que você tanto queria, que você tanto precisava. Você consegue entender isso? E não importa quem é o seu pai, você consegue entender que mesmo você sendo anônimo de Deus, ele é levado para Querite e Deus dá ordem aos corvos para poder cuidar dele. Deus dá ordem aos corvos para poder levar alimento para ele. Você sabe o que são os corvos? Jó 38 fala que os corvos, eles não dão alimento nem para os seus filhos, nem para os filhos dele. É Jó 38, eu não lembro agora o verso, mas se você for ver, é na Bíblia NVI, Jó 38, a partir do verso 39. A partir do verso 39 você pode dar uma olhada. Os corvos, eles não alimentam nem os próprios filhos, mas já está dizendo, ei, é eu que mando em toda a atmosfera, é eu que mando nos animais, é eu que mando nas minhas criaturas. De manhã os corvos vão te levar carne, à tarde os corvos vão te levar carne, à noite os corvos vão te levar carne. Eles não vão nem tocar o bico, apenas eles vão levar para você. Descansa, porque eu sou a tua provisão. Descansa, porque eu sou o teu recurso. Descansa, porque é eu que promovo. Você consegue entender? Quando você vai para o lugar que Deus te enviou, você não se preocupa com nada, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Ele movimenta toda a atmosfera. Ele mostra que é do jeito, da maneira dele. Então Deus, Ele pega exatamente aquele animal, exatamente aquela ave, para poder dizer, eu sou a sua estrutura, é eu que sou o teu fornecedor. Só que chega um tempo, Querite estava confortável, tinha um ribeiro, tinha um lugar de diálogo. Aí Deus fala, agora eu vou te mandar para Serepta. Vai lá, porque vai ter uma viúva que vai estar te esperando à porta da entrada, e ela que vai te sustentar. Essa mulher, ela não era uma israelita. Essa mulher era alguém de fora, você consegue entender? Quando ele chega à porta da cidade, ele vê aquela mulher, ele pede um pouco de água, aquela mulher vai buscar água, ele diz, mas antes, me dá um pouquinho de farinha, me dá algo para eu poder comer. Ela falou, não tenho nada para te dar, o que eu tenho aqui é apenas um punhado de farinha. Você sabe o que é um punhado de farinha? É uma mão cheia de farinha. Eu só tenho esse punhado de farinha que eu vou fazer apenas um cavaquinho aqui, um pãozinho, para eu e o meu filho comer, e depois nós morreremos, porque agora Israel estava em crise. Era aproximadamente 3 anos, você consegue entender? Sem chuva. 3 anos, agora aqueles pastos não estavam mais verdes, mas estavam todos secos. Os animais estavam morrendo, os animais estavam a osso e pele. Agora toda aquela fazenda não tinha mais utilidade. Israel estava em um colapso, estava em uma crise agora financeira. Eles não sabiam o que faziam. Agora estavam procurando aquele homem que liberou uma palavra profética. Acabe libera uma ordem, vai procurar esse homem em qualquer província. Mas eu te digo uma coisa, quando Deus te esconde, ninguém te acha. Quando Deus esconde, ninguém acha. É por isso que ele fala lá no Salmo 91, que aquele que está escondido debaixo das asas dele, ninguém toca, ninguém pega, ninguém mexe. Você consegue entender a proporção, a dimensão desse cuidado, desse amor? Descansa nele. Descansa no Senhor.
no tempo que você está no esconderijo, você usufrui do cheiro do perfume, do alimento fresco que Ele traz. Ele fala: ei, primeiro você dá para mim esse alimento, e não faltará na tua despensa, na tua mesa, nem farinha, nem azeite. É uma palavra profética. Eu gosto quando Leonardo Ravenhill, ele traz uma mensagem, ele pergunta: aonde estão os Elias de Deus? Aonde está o Elias de Deus da nossa geração? Porque o Deus de Elias, ele se conta presente. Ele se mostra presente, ele continua fazendo milagres. Ele continua promovendo, ele continua fazendo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Serepta significa? São os primeiros contatos de milagres. É as primícias dos milagres. É um tempo de começo dos milagres de Deus. São as primeiras experiências com Deus. É algo diferente, algo completamente diferente, porque ali tem a multiplicação do azeite, depois tem uma ressurreição. Ressurreição, sim ou não? Não, ressurreição não. Por quê? A ressurreição é dada para aquele que morreu e ressuscitou e não morrerá mais. A ressurreição foi dada a Jesus. Então, aqueles que foram ressuscitados, como Lázaro, como outros aí, a filha de Jairo, etc., o soldado, várias outras pessoas que foram tocadas e ressuscitaram. Não, na verdade, essas pessoas tiveram a restauração da vida. É diferente. Eles morreram, ressuscitaram, só bem essa palavra na cabeça. Voltaram à vida, mas eles vão encontrar a morte novamente, ou encontraram a morte novamente. Estão aqui comigo? Ressurreto, só Jesus, aquele que morreu e nunca mais vai encontrar a morte. Aquele que morreu e ressuscitou e a morte não tem poder sobre ele. Ou seja, naquele lugar também houve a restauração de vida. Só que algo muito importante aconteceu. Elias, ele chega na cidade como um desconhecido. Elias sai de Israel como um desconhecido. Mas agora quando ele chega diante daquela mulher, assim que acontece aquele milagre da restauração à vida, aquela mulher diz assim: tu és um homem de Deus. Interessante que na Bíblia só é falado 11 vezes sobre o homem de Deus. Tem um tempo que eu estudei, mas eu vou arriscar o nome de alguns. Moisés, Samuel. Vamos lá, aqui mais, igreja. Quem consegue lembrar aí outros? Moisés, Samuel, Timóteo. Não vou lembrar agora, igreja. São 7 nomes que a Bíblia é falado e 3 são anônimos. 3 a Bíblia não fala quem são esses homens. São 7, depois eu vou lançar lá no grupo, lá só para a gente poder ficar ligados e conectados. São 7 homens que a Bíblia fala o nome e 3 que são anônimos. Você consegue entender que Elias é um dos anônimos? Mas ele está nessa lista. Elias, Eliseu também está. Davi também está nessa lista. Vamos lá, foi aumentando. Você consegue entender, igreja? Então, ou seja, ser chamado como homem de Deus, ser chamado como mulher de Deus, é algo altamente exclusivo, é algo altamente glorificante. Então, Elias, ele sai como um anônimo, Elias, ele sai como um desconhecido, e de repente ele é conhecido como um homem de Deus. E Elias, ele traz uma mensagem, um tempo específico. Deus fala: ei, eu quero que você suba até o monte, que agora vai ter um mover. Eu quero que você vá até o Carmelo, que agora vai ter um mover. Eu quero que agora vai ter um grande manifestar. Um manifestar da graça, um manifestar de poder. Elias fala: ei, ele traz uma mensagem. Até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 deuses, entre 2 pensamentos? Cochear é o quê? Alguém que é coxo, alguém que tem dificuldade de andar. Sabe, uma hora pende para o lado, outra hora pende para outro. São pessoas que na igreja dizem: eu quero viver para ti, é do Senhor que eu preciso, eu não quero mais nada, é só o Senhor. Mas quando atravessa aquela porta ali,
não vale a pena, não tem ninguém para me ajudar na igreja. Não vale a pena porque eu tento e caio na mesma coisa. Aí sabe, fica assim, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, fica cocheando o tempo todo e vê inúmeras impossibilidades de não continuar confiando no Senhor Jesus. Inúmeras possibilidades de pesar e dizer, não vale a pena servir ao Senhor. Mas Elias, ele lança um desafio de profetas. E ele faz o seguinte, vamos lá. Tenho mais alguns minutinhos ainda para poder encerrar essa mensagem. Tinha muita coisa aqui para poder falar. Falar sobre Elias para mim é gostoso demais. Ele lança um desafio. Vamos matar o novilho. Vamos lançar ele em cima do altar. Só que nós não usaremos fogo, nós oraremos. Vocês vão orar para o Deus de vocês, Baal. Baal, ele era conhecido como Deus do fogo, conhecido como Deus do trovão, Deus dos raios. Ele era aquele que mexia e tinha poder com a natureza. Então vocês vão orar para o Deus de vocês e eu irei orar para o Yahvé, para o Emanuel, para o grande eu sou, para o Rafá. Você consegue entender? Vocês podem começar. E aí eles começam a se cortar, começam a bater tambor, começam a matar animais, começam a fazer rituais, começam a fazer orgias para poder chamar a atenção do Deus dele. Dá meio-dia, Elias vai lá e fala, ei, eu acho que o Deus de vocês está no WhatsApp. Eu acho que o Deus de vocês está no Instagram, ele não está te ouvindo, talvez ele esteja ocupado, talvez esteja de férias. E começa a zombar, começa a caçoar deles. Chega o finalzinho da tarde, nada acontece. Elias fala, agora chegou a minha vez. A primeira coisa que Elias faz, sabe o que é? É consertar o altar. Ele pega as 12 pedras em direita, coloca tudo direitinho como tinha que ser feito. Ele vai lá, coloca o novilho lá em cima. Só que ele diz, eu conheço meu Deus. Jogue água em cima para vocês entenderem quem é o meu Deus. Água era aquilo de mais importante que tinha. De repente os homens vão buscar aquele restante de água que tinha. Joga uma vez, 2, 3. Tá bom. Aí ele vai lá e levanta a mão. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eu estou aqui porque o Senhor me enviou. Eu estou aqui porque o Senhor me deu uma ordem. Agora eu peço que o Senhor desça fogo do céu. E de repente dos céus veio um fogo como labareda e consumiu todo aquele altar. Aquele homem, aquele povo, eles se rendem. E aí Elias fala, mata os 850 profetas que tem aí. Passa a espada. Não, essa maldição não vai continuar na nossa geração. Ele diz, ei, eu escuto um ruído de chuva. Acabe, vai para casa. Pode ir para casa que está vindo chuva na nossa direção. Aí ele sobe ao monte, chama o servo dele e diz, ei, fica olhando em direção ao mar que eu vou orar aqui para Deus para que volte a chover. E aquele homem, chamado Obadias, ele vai lá, olha, nada. E Elias está lá. A Bíblia diz que Elias, ele se curva, coloca a cabeça entre as suas 2 pernas, e ali ele começa a clamar ao Senhor. E aquele homem vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª vez, ele observa e já vê algo pequeno e volta. Profeta, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias diz assim, esse já é o sinal que vai descer chuva do céu. Esse já é o sinal que já está vindo chuva, que já está vindo o poder do alto, que está vindo um novo tempo, que está vindo um tempo de reconstrução, um tempo de prosperidade, um tempo de saúde, um tempo onde Deus, Ele é o Senhor novamente. E ali ele desce e Acabe sai à frente, só que a Bíblia diz que a força que ele ganha do Senhor é tão grande que ele consegue passar correndo a carruagem de Acabe. E aqui eu começo e termino a pregação. Quando ele chega
lá em Damasco. Talvez ele esperava uma grande comitiva para poder adorar junto ao Senhor. Talvez o que ele esperava lá era um grande culto de adoração ao Senhor. Talvez o que ele esperava em Damasco era um povo completamente reunido para poder fazer um culto de adoração, mas tudo o que ele encontra lá é uma cidade deserta e uma ameaça de uma mulher chamada Jezebel, dizendo que a cabeça dele no outro dia estaria uma bandeja. Você consegue entender? Que quando você se dispõe, quando você diz que vai fazer, você começa a ser perseguido, é perseguição de morte. Só que é Deus que te chamou. A diferença é essa. Quando Deus ele te chama, Ele promove. Quando Ele promove, Ele cuida. Quando Ele cuida, ninguém toca em você. Mas se você tiver mais confiança na ameaça do que no Deus, aquele Deus que tinha dado comida para você em Querite, aquele Deus que tinha preparado alguém para cuidar de você em Serepta, aquele Deus que derramou fogo lá em cima do Monte Carmelo, aquele Deus que mandou chuva quando você clamou. Agora quando você chega diante de uma ameaça, vem um espírito de medo sobre Elias, vem um espírito de ansiedade sobre Elias. Você consegue entender? Ele ficou apavorado, ele passou a fugir. Ele começou a fugir, ele se esconde embaixo de um zimbro. E ali começa a vir um espírito de ansiedade sobre ele, onde que ele tem crises de pânico. E ele começa a ficar com medo, ele começa a ficar enclausulado. E ali, quando ele está no meio daquele choque, quando ele está no meio daquela caverna, quando ele está no meio daquela depressão, Deus mandou um anjo. Leva uma comida para ele. Alimenta ele. Só que esse é o problema, quando você está com medo, quando você não confia no Senhor, toda a força que o Senhor te der, você não vai usar para voltar ao propósito, você vai usar para fugir para mais longe. E foi o que Elias fez. Ele foi para mais longe ainda, se esconder em uma caverna mais distante, para ele guardar a vida dele. É por isso que lá na frente Jesus prega: aquele que tentar salvar a sua vida, perder-la, mas aquele que perder por amor de mim, achá-la. Quando ele chega naquela fase, e eu te falo, quantas pessoas estão passando problemas psicológicos, quantas pessoas estão passando problemas, estão presas, estão à base de... Gente, o tanto de gente que eu estou cuidando ultimamente, vocês não têm noção. Pessoas que você olhava outrora, eram pessoas completamente fortes, você olhava no fundo dos olhos dessas pessoas e você sentia a confiança da pessoa tão forte e preparada que ela era, e hoje elas foram pegas por uma crise, foram pegas por um espírito de depressão. Mas o Deus que foi se encontrar com Elias é o mesmo Deus que está presente aqui nessa noite. É o mesmo Deus que está vindo sobre a nação do Brasil. É o mesmo Deus que veio para curar a mente, para poder curar coração, para poder curar olhares, para poder arrancar essa raiz do medo que foi lançada através das redes sociais. Ei, tem pessoas que abrem o Instagram e é só remédio sobre remédio. Aquilo faz mal, aquilo outro faz mal. O mundo lá fora está uma violência, ou seja, o medo está sendo injetado e mais injetado. E as pessoas querem ficar em casa de repente, eu também tenho medo porque eu preciso praticar esporte. Ela não sabe, em casa está com medo, na rua está com medo, ela está vivendo um sufoco, uma prisão. Se o anjo não deu jeito, Deus falou assim: eu mesmo vou lá. Assim como eu fui em Tisbita buscar ele, assim como eu fui em Gileade buscar ele, agora eu estou indo dentro da caverna buscar ele. A Bíblia fala que vem um vento que fendia a rocha. Elias, ele continuou dentro da caverna. Veio um terremoto, Elias continuou. Veio o fogo, Elias continuou. Mas quando ele ouviu a brisa suave do Senhor falando, ele não resistiu, e a Bíblia diz que ele ficou à porta da caverna. Ele saiu da caverna. E agora eu quero que você entenda para nós concluirmos. Sabe o que Deus disse para ele? Elias, o que você está fazendo aqui? Tem mais de 7.500 joelhos que não se dobraram a Baal, mas eu escolhi você para ser a minha voz profética para a nação. Mas eu quero dizer para você que em meio a essa crise, eu quero dizer para você que em meio a esse caos, eu quero dizer para você que em meio a essa ansiedade, eu ainda vou te usar. Desce em Israel e unge a Jeú.
desce a Israel e unge Azael. Desce a Israel e unge Eliseu. Sabe o que Deus está dizendo? Como é que unge? Com azeite. Sabe o que Deus está dizendo? Azeite é unção. Azeite é o Espírito de Deus. Deus está dizendo bem assim: eu ainda vou continuar te usando, Eliseu. Eu ainda tenho fogueira para queimar, Eliseu. Ainda tem azeite para ungir. Seu tempo não acabou, seu tempo não terminou por causa desse colapso. Seu tempo não terminou por causa desse tempo de caverna. Mas é necessário que você saia da caverna. É necessário que você volte. É necessário que você se coloque de pé. É necessário que você dê a resposta. Você consegue entender? O tempo não acabou. Deus ainda vai te usar. Tem azeite na botija ainda. Tem azeite na botija. O seu tempo não terminou. Não importa qual é a crise, não importa qual é o medo, não importa qual é teu sentimento, não importa o que é que vem sobre a sua mente com um barulho de muitas vozes dizendo que você não é mais ninguém. É uma mentira, porque Deus ainda não encerrou o propósito na sua vida. Deus não fechou a torneira na tua vida. Ele está dizendo que chegou um tempo de unção. Chegou um tempo de você colocar as mãos e pessoas serem curadas. Chegou um tempo de você colocar a mão e pessoas serem restauradas. Chegou um tempo de você abraçar pessoas e elas ser curadas da depressão, ser curado de espíritos de prisão. Você consegue entender? Chegou o tempo de você tocar a mão e pessoas ser levantadas para ser uma voz profética nessa nação. Eu quero orar com você. Se coloque de pé, você que pode. Ramado ide cantor oloralaha sobre elevadabaço.